Olá, gente. Vamos continuar então a ver sobre sistemas de informação geográfica e sobre informação geográfica, os principais formatos de arquivos vetoriais e as fontes de dados geográficos, onde é que a gente vai conseguir essas informações. Quando a gente fala em arquivo vetorial, para sistema de informação geográfica, vários formatos são aceitos, vários formatos são utilizados. Tá? Aqui tem uma lista dos principais formatos, os mais populares, né? E desses aqui eu vou destacar inicialmente o formato da Esri, que é um fabricante de softwares, um desenvolvedor de softwares de SIG, do ArcGIS, por exemplo, que tem esse formato como nativo, que é o formato chamado de shapefile. Né? Boa parte das fontes de informação geográfica que a gente tem disponível estão todos nesse formato, então a gente vai começar trabalhando com ele. Tá? Mas ele não é o único. Né? Além dele, tem um formato bem mais moderno chamado GeoPackage, que ele tem algumas vantagens em relação ao Shapefile. Mais para frente a gente vai trabalhar com ele também e a gente vai ver que características são essas, que peculiaridades que ele tem de vantagem. Mas, por exemplo, os arquivos AutoCAD, formato DWG, também é um formato vetorial. Você pode importar esses arquivos, pode trabalhar com esses arquivos lá no software de SIG, no QGIS, que a gente vai trabalhar. Tem ainda o formato DXF, que é o formato de importação e exportação de dados vetoriais para qualquer software CAD. SIG também importa. O formato DGN, que é do MicroStation. Ainda Coverage, VPN, KML, que é o formato de vetores do Google. E ainda GPX, que são os arquivos vetoriais dos GPS da Garmin. Então, isso aqui são alguns exemplos de formatos de arquivos vetoriais, não são os únicos, mas são os principais. E desses aqui a gente vai trabalhar com arquivos shapefile. Então, a gente vai focar agora em esse formato da Esri. Além do arquivo shapefile, que é a parte de geometria do mapa, é ali que vai vir a característica da feição, se é ponto, se é linha e se é polígono. E a posição geográfica desses elementos, né? Mas como a gente já tinha visto no vídeo anterior, nas características dos dados geográficos, não só do arquivo vetorial ou o arquivo de posição funciona um SIG. Ele precisa ainda um outro arquivo onde ele vai ter os dados alfanuméricos descritivos sobre informação geográfica, que nesse formato da Esri ele vem num arquivo do DBase, que é o DBase File, um arquivo do DBase. É ali que vai vir a tabela de atributos, aquela tabelinha com as informações descritivas sobre informação geográfica. Né? Pode ser ponto, pode ser alfanumérico, pode ser imagem, enfim. Tudo que a gente conseguir colocar numa tabela de banco de dados, a gente pode atrelar a informação geográfica. A gente pode atrelar lá o ponto, a linha e ao polígono a partir desse arquivo dbasefile, que é o arquivo dbf. Tá? Para linkar esses dois arquivos distintos, linkar a geometria lá do ponto à linha da tabela de atributos correspondente àquele ponto, esse formato da Esri ele exige ainda um terceiro arquivo, que é o formato SHX, que vai fazer o vínculo entre o shapefile, que é o arquivo vetorial, e o arquivo de banco de dados do DBF. Tá? Temos que ter em mente isso, porque daqui a pouco, agora a gente vai baixar as informações que a gente vai fazer a prática no QGIS, vamos baixar lá do site do IBGE, e cada arquivo correspondente a cada camada da cartografia que a gente vai montar, ela vai vir em um desses formatos diferentes. Então todos os arquivos vão vir no mínimo 3 versões diferentes do arquivo. Uma em SHP, outra em DBF e outra em SHX. A ideia agora é que a gente faça o exercício. Né? Vamos partir para a prática disso. Vamos começar a trabalhar com essas informações dentro do sistema de informação geográfica. Para isso, eu espero que você já tenha, quem tem condições, tem um computador que possa ter instalado o arquivo, o programa QGIS 2.2. Eu já mostrei o link de onde baixar o arquivo de instalação desse programa. E ele está lá disponível no Moodle. Baixou o QGIS. E agora a ideia é que a gente
monte um banco de dados no QGIS. A partir de que tipo de informação? De uma informação cartográfica que a gente já tem disponível, que já tem aí publicada no site do IBGE. Tá? O objetivo desse exercício é a gente se familiarizar com o ambiente do QGIS, onde eu vou explicar para vocês como é que funciona o programa em si. A gente montar uma base cartográfica do Brasil inteiro, na escala 1 para 1 milhão. Essa mesma base cartográfica a gente vai utilizar aí pelas próximas 5 ou 6 aulas. Vamos fazer vários exercícios em cima dessa base cartográfica. É uma base que a gente tem o Brasil inteiro na escala 1 para 1 milhão. Ela é muito legal, vou mostrar para vocês onde a gente vai baixar essas informações agora. E no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente começa a adicionar essas informações lá no QGIS. Então, o objetivo desse exercício ainda é a gente fazer uma configuração da representação espacial do elemento, ou seja, a gente configurar essas camadas para ver a simbologia que a gente vai utilizar para cada uma dessas camadas e ainda continuar praticando a nossa leitura e interpretação de mapas, nesse caso agora mapas digitais. Tá? Primeira etapa que a gente tem que fazer da nossa prática é baixar os dados da BCIM. A BCIM é a Base Cartográfica Internacional ao Milionésimo. É um mapa que cada país tem o seu na escala 1 para 1 milhão, que foi um acordo que foi feito na ONU, entre todos os países signatários da ONU, se responsabilizaram em fazer a cartografia dos seus países e disponibilizar isso publicamente para o mundo inteiro. Então a base cartográfica que a gente vai utilizar é a mesma base cartográfica que se usa no mundo inteiro, que foi a base cartográfica oficial, digo, do governo, né? Vindo de uma fonte oficial. Essas fontes oficiais no Brasil, quando a gente fala em fonte de informação geográfica, a gente tem que pensar de cara logo em dois órgãos principais a nível federal, a nível do Brasil inteiro, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e o Exército Brasileiro também, são órgãos de produção de cartografia. E essa BCIM é uma das bases de dados do IBGE, na escala 1 para 1 milhão. E é com ela que a gente vai trabalhar, então a primeira etapa que a gente tem que fazer é baixar esses dados dessa base cartográfica 1 para 1 milhão, lá da página do IBGE, para o nosso computador. Tá? E depois a gente vai para essas próximas etapas, mas vamos primeiro baixar essas informações, dar uma analisada nelas, e depois, daqui a pouquinho, eu já posto outro vídeo de como que a gente vai adicionar essas informações lá no QGIS. Tá? A base de dados do IBGE, gente, ela fica no site do IBGE, obviamente. Então, se vocês tiverem internet aí, é www.ibge.gov.br. Ou bota lá no Google IBGE, que ele já vai direto para o portal. Não tem o www, desculpa, é só IBGE.gov.br. Tá? Então, vamos aqui direto para a página do IBGE. Entre os vários links aqui, não se percam, porque essa página do IBGE é enorme, é muito fácil se perder. A gente vai aqui direto em Geociências. Tá? No link Geociências, e aqui no Geociências a gente tem um link chamado Downloads, que é onde a gente baixa as informações de Geociências do IBGE. Cliquei aqui em Downloads, ele vai abrir direto a pasta de FTP do IBGE, onde a gente tem toda a cartografia disponível pelo órgão, disponível aqui para nós baixarmos. Tá? Em outro momento, pessoalmente, eu explico melhor o que a gente tem tudo, quais são o conteúdo de todas essas pastas que tem aqui, tem bastante informação aqui dentro. Mas vamos entrar aqui, ó, o que nos interessa são mapas, né? Então vamos entrar aqui no diretório Cartas e Mapas. Aqui a gente tem várias bases cartográficas. Uma delas, por exemplo, são folhas topográficas. Em sala de aula a gente trabalhou com duas folhas topográficas, uma na escala 1 para 50 mil e outra na escala 1 para 1 milhão. Elas estão disponíveis aqui. Então a gente tem aqui, ó, na editorada, as escalas, cada um que a gente entra aqui, ó, a gente tem na escala 1 para 1 milhão, 1 para 1 milhão. A gente tem cada uma das cartas em formato PDF disponíveis para o território brasileiro. Mas o que nos interessa agora são as folhas individualmente, né? Por exemplo, nessa daqui, Florianópolis está representado nessa carta aqui, chamada Carta Curitiba. Depois a gente vai abrir ela está disponível lá no Moodle também, essa folha Curitiba na escala 1 para 1 milhão.
e a gente vai utilizar ele como referência para depois configurar a nossa base de dados. Mas o que a gente quer é uma base contínua do Brasil inteiro, não dividido em folhas, né? Eu quero o Brasil inteiro numa base cartográfica única. Então a gente vai procurar aqui as bases cartográficas contínuas. Tá? Dentro das bases cartográficas contínuas, tem aqui na escala BC, base cartográfica, na 1 para 100 mil, tem ainda na escala 1 para 25 mil, 1 para 250 mil, e aqui, ó, BCIM, Base Cartográfica Internacional ao Milionésimo. É essa que a gente quer. Vamos entrar. Tem 3 versões de 3 anos diferentes. Lembra da componente temporal do dado geográfico? Aqui a gente está vendo ela, né? Eu tenho 3 versões diferentes da mesma base, não para 1 milhão. São tempos diferentes, né? No exemplo que eu passei lá para vocês, a gente tinha tempo 1 e 2. Aqui a gente tem 3 tempos diferentes. A gente vai entrar na versão mais atual, versão 2016. E daí aqui, ó, tem toda a informação geográfica dessa versão 2016 da base de dados. Né? Nós queremos o arquivo shapefile, então vamos entrar aqui em shapefile, ele tem um arquivo .zip, vamos baixar esse arquivo .zip, está baixando aqui, está dizendo 210 MB, ele vai demorar uns 3 minutinhos. Vamos baixar esse arquivo, vamos jogar ele numa pasta que a gente vai direcionar para esse exercício, vamos chamar essa pasta de BCIM, Base Cartográfica Internacional ao Milionésimo. Enquanto ele baixa ali, eu vou explicar para vocês. Então, eu já vou lá criando a pasta onde eu vou jogar esse arquivo. Eu tenho aqui o driver D. Lá no IFSC, a gente teria o driver D, a pasta agrimensura. Eu vou criar aqui, então, uma pasta chamada agrimensura. Dentro da pasta agrimensura, eu vou criar um diretório chamado BCIM, Base Cartográfica Internacional ao Milionésimo. E aqui dentro desse arquivo, assim que baixar, terminar de baixar, eu vou jogar o arquivo zipado lá. Eu vou rapidamente explicar, contextualizar os arquivos que a gente vai baixar, com o que a gente acabou de ver ali na apresentação. E no próximo vídeo, eu vou explicar como que a gente abre esses arquivos lá no QGIS e começa a configurar eles no QGIS. Configurar a visualização e todas elas, a gente vai começar a conhecer o programa e ver as ferramentas dele. Ali também tem disponível a documentação técnica volume 1 e volume 2. Nessa documentação técnica são os metadados, aquela documentação que explica para nós como que a gente vai utilizar e como que está aquela informação geográfica. Né? É um relatório técnico, no IBGE ele sempre faz aqui, é um relatório técnico, ele chama de documentação técnica. E nessa documentação técnica ele me descreve o que eu tenho de conteúdo naquela base de dados que a gente está baixando. Eu vou focar basicamente nisso aqui, ó. Esse aqui é um mapa síntese de tudo que a gente está baixando, de tudo que a gente consegue fazer com aquelas informações. Então a gente tem o Brasil inteiro representado na escala 1 para 1 milhão. E aqui o detalhe a gente vai longe, tá? Lá no SIG a gente vai ver como que eu tenho informação aqui. Tem bastante informação. Deixa eu ver se baixou. Baixou todos os dois. Tá? Para a gente entender já a lógica dessa informação geográfica, ó, tá aqui, ó. Informação para a gente entender como usar o dado geográfico. Ele está me dando aqui referências espaciais, então está me dando aqui a referência geodésica, ele está num datum chamado Sirgas 2000. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, nas próximas aulas a gente vai conversar sobre o que é esse cara aqui, é a superfície de referência, o elipsoide de referência. E o tipo de coordenada é coordenada geográfica, ou seja, esse mapa está em latitude e longitude. Categoria de informação é como que a gente divide os elementos da realidade em grandes layers. Lá no AutoCAD a gente chamaria de layers. Aqui ele chama de categoria de informação, dentro dessa base de dados. São várias, ó, perceba, tem uma categoria só de hidrografia, onde está rios, lagos, mares, oceanos, etc. Categoria de relevo, categoria de localidades, categoria de limites, sistema de transporte. Então eu tenho vários elementos de representação, várias categorias de representação de informação. Dentro de cada uma dessas categorias, eu vou aqui para baixo, um pouco mais, onde tem uma figura muito interessante. Então,
aqui estão representados, né? Isso aqui é o que eles chamam de modelo de dados da base cartográfica. Então aqui a gente tem representado aquelas categorias de informação, que eu falei ali antes, e me mostrando quais são as camadas que tem dentro de cada categoria de informação. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é importante para a gente entender como que se compõe o nome dos arquivos lá na base de dados. Por exemplo, tem uma categoria de informação aqui chamada hidrografia, e dentro da hidrografia eu tenho várias camadas diferentes. Por exemplo, hidrografia tem um elemento aqui, trecho de drenagem, que são as linhas de rio. Ainda na hidrografia, eu tenho aqui trecho de massa d'água. E assim vai, eu tenho vários elementos dentro da hidrografia. Para vocês entenderem, gente, cada linha dessa daqui, cada subelemento dentro da categoria de informação, vai ser um conjunto de 5 arquivos diferentes, nessa base de dados que a gente acabou de baixar, nesses 210 MB que a gente acabou de baixar. Então, como eu falei antes para vocês, a gente vai ter centenas de arquivos nessa base de dados. É importante que esses arquivos todos fiquem dentro do mesmo diretório. A gente não pode tirar esse arquivo para outro lugar, deixar tudo dentro do mesmo diretório para o nosso projeto não perder informação ao longo do desenvolvimento. E para a gente entender o nome dos arquivos ali, que a gente vai descompactar daqui a pouquinho, eu tenho aqui, hidrografia. As 3 letras iniciais vão dar as 3 letras iniciais do arquivo. Aí o nome do arquivo vai ser, dentro da categoria hidrografia, eu vou ter arquivos HID, underline. Se for o arquivo lá de trecho de drenagem, o nome do arquivo vai ser HID, underline trecho de drenagem. Aí eu vou ter 4 ou 5 formatos diferentes para trecho de drenagem. O shapefile, o DBF, o SHP e mais outros 2 formatos que ele sempre acompanha. Então aqui a gente tem uma noção da quantidade de arquivos que a gente vai descompactar daqui a pouco. Então, categoria de informação, que ao começar com HID tem a ver com hidrografia. Se começar com REL, é relevo. Aí dentro do relevo eu tenho vários elementos diferentes. Limites, LIM. A gente vai começar, a primeira camada que a gente vai adicionar vai ser um limite internacional, um limite de país. Então o nome do arquivo vai ser lim underline país. Esse vai ser o nome dos arquivos dentro do que vai ter os limites de país. Tá? Isso aqui está na documentação técnica, está lá no Moodle disponível para baixar e também está disponível aqui no site do IBGE. Aqui nesse mesmo, informações técnicas, aqui tem a pasta informação técnica, tem aqui documentação técnica, os mesmos relatórios, tem o mesmo relatório volume 1 e volume 2. É legal a gente dar uma olhada, dar uma lida aqui dali para começar a se entender com esse tipo de informação geográfica, que ela é bem densa e a gente leva um tempo para se acostumar com ela. Baixei o arquivo, vou jogar esse arquivo lá para a pasta que a gente acabou de criar, dentro de agrimensura, dentro da BCIM. Colei o arquivo ali, ele é um arquivo zipado, né, .shape, então eu vou descompactar ele, vou mandar extrair tudo aqui para dentro. E aqui a gente tem todos os arquivos. Eu não falei que não era brincadeira, né? Então, nesse diretório, nesse arquivo que eu acabei de baixar, vou tirar o compactado ali, a gente tem 315 arquivos diferentes. Então, para montar aquela base de dados contínua do Brasil, se utilizaria esses 315 arquivos que a gente está vendo aqui. Eu vou focar num conjunto de um deles, só para ver os detalhes. Como eu falei para vocês, as 3 letras iniciais de cada arquivo vai corresponder à categoria de informação. Então, se eu quero ver alguma coisa, sei lá, de hidrografia, eu vou começar lá com HID. Mas vamos começar com os limites, limite de país, né? Então eu tenho aqui os arquivos que começam com LIM. LIM é categoria de limite. Perceba que eu vou selecionar na tela. Eu falei para vocês lá que cada camada do QGIS vai ser um conjunto de 5 arquivos diferentes, ou 4 ou 3. Esse aqui, limite país. Limite país, eu tenho esse primeiro arquivo aqui,
é o shapefile, é o SHP, não está aparecendo a extensão porque não está configurado ali no meu navegador. Mas desses 5 arquivos eu tenho um que é o shapefile, AutoCAD, esse aqui. Eu tenho um outro que é um SHX, que ele vai fazer o link entre o shapefile e vai fazer entre o banco de dados. Tem o outro aqui, ó, limite país a DBF, DBasefile, é o banco de dados. E ainda esse arquivo do IBGE, ele traz mais esse CPG e mais esse PRJ, que é o arquivo da projeção cartográfica. Então, ao contrário lá no AutoCAD, que nós tínhamos um arquivo com várias camadas, né? Projetos em sistema de informação geográfica, eu vou ter um arquivo de projeto, dentro desse projeto eu vou ter várias camadas adicionadas. Para compor cada uma dessas camadas, eu vou ter que ter no mínimo 3 arquivos diferentes ou 4 arquivos diferentes, dependendo do formato que a gente está usando, né? Mas basicamente, eu tenho que ter um shapefile, o SHP, se a gente está trabalhando com esse arquivo, com esse formato de arquivo, né? E o DBF, que é o banco de dados, além de um terceiro arquivo para fazer o link entre esses dois arquivos. Tá? Obrigado por enquanto e até logo.